Enquanto as crianças saem, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11. Amém. Glória a Deus. Eu acredito que você talvez esteja um pouquinho cansado, mas quem puder, né? Nesse momento, fique de pé para a gente poder ler a palavra em reverência, né? Eu fico observando coisas que são importantes para a gente trazer, né, para o sermão, para a pregação. E aí eu vi assim o juiz entrando na corte e todas as pessoas se levantavam para um juiz. Que irá não devemos fazer para o nosso Deus, né? Então ele é digno de todo louvor, toda adoração, de toda a nossa reverência. Amém? É claro que se você não pode por algum motivo, fique em paz, tranquilo, né? Amém. Acompanha comigo a leitura a partir do verso 1, onde está escrito assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e que lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Repita comigo: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Repita ainda mais: e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém. Ora, Jesus amava Marta e também amava Maria, a irmã de Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tu tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam de que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu, chamou em segredo a Maria, a sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa,
e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado a onde Jesus estava, e vendo, lançou-se a seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se de muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos dos cegos, fazer também que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra, Marta. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E, tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu nome, porque, Senhor, esse momento tu preparou para nos abençoar. É um momento ímpar em nossas vidas. Estamos aqui para um encontro contigo, para cultuar o teu santo nome, Senhor. Ó Pai, tu por graça e misericórdia ainda fala conosco, ainda nos abençoa, Senhor. Te louvamos em tudo. Pai, Deus soberano, Senhor, tu tem todo o poder em tuas mãos. Opera aqui como tu tem proposto no teu coração. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações aquilo que é devido no teu coração, Senhor. Alcança nossas vidas, Senhor Deus. Entra, ó Pai querido, para nos tratar, nos mudar, para nos revigorar, Senhor Deus, para renovar a nossa fé nesta noite. Oramos crendo no teu agir, e isso o declaramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar? Eu acho... há um texto na Bíblia que diz que o livro... Oi? E diz que o livro da lei começou a ser lido, e só do livro ser lido as pessoas foram quebrantando o coração. A palavra de Deus tem esse poder, né? Eu estava lendo aqui esse texto, e esse texto, ele é para mim muito impactante. Eu acredito que você também, quando toma ciência disso, quando parar para pensar sobre o que acontece aqui de fato, eu acho que isso mexe com a vida da gente. Sabe a impressão que eu tenho, irmãos, embora haverá uma pregação aqui, mas a impressão que eu tenho é que se a gente interrompesse o culto agora, com o louvor que apresentamos a Deus, e com essa palavra lida, nós já sairíamos daqui muito abençoados. Eu acredito que sim. Se você, eu creio que sim, se você entendeu o texto que foi lido, tomou isso para a tua vida, a gente já está cheio, estamos repletos, e a palavra de Deus tem esse poder. Sabe, é uma coisa interessante, irmãos. Eu fui ontem para uma festa, casamento de uma pessoa da família, e teve muita comida, algumas pessoas riram, não sei, ligação comigo, comida, não sei, mas enfim. Aí quando terminamos, né, passou muita coisa mesmo, e quando terminamos, a minha esposa disse assim: que bom que vocês estão cheios, porque serão 2 dias sem comer. Amanhã eu não vou fazer comida. Ela disse: na minha casa não terá comida amanhã. Eu disse: você mudou? Porque na minha vai ter. Porque eu tenho certeza que amanhã eu vou estar com fome novamente, né? É isso, sabe, irmãos? Mas naquele instante eu fui saciado. Eu confesso que hoje de manhã eu me sentei à mesa e comi apenas um pouquinho,
porque, não que eu tivesse exagerado tanto, é que eu estou tentando comer cada vez menos, né? Mas enfim, eu me senti tão saciado naquele momento, que hoje na hora do almoço eu confesso que eu estava meio sem fome, né? E é isso, a palavra de Deus é assim, ela nos sacia, ela completa em nós aquilo que nos falta, ela nos traz vida. Se a gente ficar sem comer, a gente morre de fome. Nós, quando comemos esta palavra, nós somos alimentados pela graça e a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, esse texto aqui, acho que eu não preciso explicá-lo mais do que ele por si próprio já se explica, né? Mas a gente vê aqui, naquilo que entendo com uma visão humana, daqueles que são para nós, né, os milagres mais difíceis. Embora eu acho que todo milagre é difícil. A gente vê Jesus multiplicando o pão, e eu nunca consegui multiplicar pão em casa. Eu sempre dependi de Deus para que Ele multiplicasse. Porque eu não tenho a capacidade de multiplicar pão, de multiplicar peixe, de multiplicar qualquer coisa que seja. Então assim, para Deus é fácil, para mim é extremamente impossível. Eu preciso depender dEle, é Ele quem faz. Mas a gente, quando olha para algumas coisas, a gente pensa assim, esse grau de dificuldade é maior, segundo a nossa compreensão. Por exemplo, quando se ora por uma pessoa e essa pessoa é curada, isso causa um impacto. Mas você imagina se nós tivéssemos ido aqui em conjunto, só como uma forma de ilustrar, como se nós tivéssemos ido aqui em conjunto ao sepultamento de uma pessoa conhecida. Imagina só. Quem sabe uma pessoa, né, do nosso meio. Estaríamos tristes aqui. Quando a gente se depara com a situação da morte, para nós, para a nossa compreensão, aquilo é algo que se mostra como definitivo, sim ou não? Não é? A gente pensa, enquanto a pessoa está viva, estamos orando, Deus vai fazer alguma coisa, a gente vai pensando assim. Porém, quando a notícia da morte chega, a gente pensa, está consumado, acabou. A morte causa isso. E aqui nós estamos falando do milagre da ressurreição. Ou seja, algo que para nossa compreensão é Bluster, esses nomes aí que você conhece, que demonstra, que fala que uma coisa muito grande, é Mega, Bluster, Master, é quase uma oração em línguas. É isso que nós encontramos aqui. Algo que impactou a fé das pessoas. E eu quero pensar um pouquinho com você a respeito de algumas coisas preciosas para as nossas vidas. A experiência vivida por Marta, por Maria, naquele dia, por aquelas pessoas que ali estavam, porque eles foram impactados por aquela experiência, que isso vem impactar também nossas vidas hoje. Que você saia daqui mexido pela palavra de Deus, não pela pregação do pastor Roberto. Esquece o homem que está aqui em cima, mas que você saia daqui mexido, tocado, impactado por aquilo que Deus vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Você está pronto para isso? Glorificamos a Deus aqui nessa noite, né, com o nosso louvor. Que você esteja com esse mesmo espírito de adoração, de desejo de encontrar Deus. Amém. Queridos, a primeira coisa que eu quero dizer para você, e eu sei que você sabe disso, mas às vezes, de acordo com as situações que enfrentamos, a gente corre o risco de começar a deixar de enxergar essa possibilidade. Deus se importa com você. Olha só. Das pessoas todas que estão na igreja, teve 10 amém. Então eu vou dizer mais uma vez, acho que você não entendeu, Deus se importa com você. Amém. Que coisa tremenda. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus colocou no meu coração. E eu começo a entender o seguinte, eu estava sentado ali, preparando essa pregação, afinando ela, né, na realidade. Ela já estava pronta de alguma forma e eu estava aqui trazendo mais algumas coisas. E eu vi tanta gente passando pela porta, e é claro, a gente conhece algumas pessoas, outras a gente nem conhece tanto assim, pessoas que são mais aqui frequentes, outras que são menos frequentes, mas uma coisa aí eu fico pensando, a gente às vezes não tem a capacidade de enxergar a luta que cada um traz dentro de si na sua vida. Tem pessoas que têm dificuldade de conversar com os outros, de passar as lutas que está enfrentando. E mesmo que isso aconteça, existem lutas que são muito íntimas e que a gente hesita muito em poder passar para os outros. Então eu fico pensando quantas pessoas entraram por essa porta hoje, carregando amargura no seu coração, carregando tristeza, carregando algum tipo de ansiedade no coração, algo que traz um abatimento às vezes. Irmãos, às vezes a gente entra pela porta sorrindo, mas o coração da gente às vezes está sangrando, sim ou não?
Não é verdade? Desse jeito. E aí, a gente vem para um culto, a gente adora a Deus. E aí quando um pregador, seja ele quem for, assume o púlpito e diz assim: olha, independente do problema que você está sentindo, não se abata, não se entregue, porque Deus se importa com você. Ah, irmãos. Ah, irmãos. Eu vou dizer mais uma vez, só isso já seria suficiente para eu ir embora abençoado. Só isso. Eu já vivi a experiência de chegar em cultos em que chegar no final do culto e lá no final, naquele minutinho de encerramento, Deus falava uma única coisa. Às vezes eu pegava a última frase do pregador e Deus ali falava comigo e eu saía alimentado. Que você saia alimentado aqui nessa noite, sabendo que Deus se importa com você. Em nome de Jesus. Queridos, as irmãs de Lázaro pediram para avisar Jesus a respeito de uma enfermidade. E Lázaro estava acometido. E aí eu quero pensar primeiro com a visão humana, né? A visão humana de quem está com uma grande dificuldade e crê em Deus e tem como recorrer a Jesus, é que a gente interceda, é que a gente comunique, né? Por meio da oração fazemos isso, é que de alguma forma nós nos direcionemos e anunciemos aquilo que está acontecendo e a gente espera que a resposta seja imediata. Né? Por questão de ansiedade, de gravidade, assim como foi com Ezequias, né? Eu vou citar sobre o tempo depois, mas Ezequias foi um homem que orou a Deus e que recebeu uma resposta imediata. Mas o texto aqui, ele mostra que quando elas mandaram buscar Jesus, Jesus só veio 4 dias depois. Diga assim, 4 dias depois. Vamos ser sinceros, não dá a impressão, se a gente não conhecesse o final da história, que se coloque você como Marta e como Maria, será que não seria fácil pensar, poxa vida, ele não se importou conosco? Irmãos, eu não sei se você já viveu a experiência de num momento mais delicado assim na vida, em alguns momentos eu já vivi essa experiência, de você contar com o socorro, com a posição de determinadas pessoas e essas pessoas não aparecem. Não aparecem, às vezes não aparecem mesmo, ou então não aparecem naquele momento que você está esperando, né? Essa aqui ao meu ver, é a sensação de Marta, é a sensação de Maria, né? Jesus não se importou conosco. Até então parecia ser um relacionamento maior, mas na hora que nós realmente precisamos, cadê Jesus? E eu fico pensando que a gente pode também desenvolver esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, né? A gente pode pensar que o Senhor não está nem aí. Marcos capítulo 4, Jesus estava no barco com os discípulos e uma tempestade aconteceu. E os discípulos tentaram de tudo e Jesus não se movia, porque ele estava dormindo. Às vezes a impressão que dá é que o Senhor está dormindo, mas a Bíblia diz que não pestaneja, não dorme o guarda de Israel. Deus está sempre atento, Ele está sempre no controle de tudo. Irmãos, aquele barco dos discípulos não tinha a menor possibilidade de afundar, porque Jesus estava ali, Ele estava no controle da situação. Fisicamente Ele estava dormindo, mas no céu Ele continuava sendo o Senhor de todas as coisas. Aleluias. E os discípulos disseram, acordando Jesus: Senhor, não te importa que pereçamos? Não te importa que nós venhamos a morrer? Essa é a impressão, irmãos, de que as coisas estão acontecendo e que o Senhor está ausente. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não esteve ausente em momento algum. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos Jesus interessado no ser humano. Irmãos, Jesus, ele foi até onde estava Lázaro, e onde estava Maria, e onde estava Marta. Jesus se levantou em favor dos discípulos. Jesus se levantou em favor de tantas outras pessoas na Bíblia, e Jesus se levantará em favor da tua causa, porque Ele te ama e Ele se importa com você. Aleluias. Aleluias. Mesmo quando isso não parece. Por que Jesus não atendeu imediatamente o socorro de Marta e o socorro de Maria? O pedido.
Sabe, algumas coisas nós lemos no texto aqui, consolidação da fé. Existem algumas coisas que elas trabalham a fé da gente. O que nós vemos aqui é uma situação de impossibilidade. Como eu disse aqui, a morte traz essa visão de impossibilidade. E depois nós vemos um defunto que depois de 4 dias e que já cheirava mal, ele sai andando sem que ninguém precisasse carregá-lo. Aquele homem entrou carregado, sem vida, dentro daquele sepulcro, e ele saiu de lá vivo, andando pelas próprias pernas. Olha só que coisa tremenda. Sabe, irmãos, consolidação da fé. Enxergar coisas que Deus faz, alimenta a fé da gente. Sim ou não? Fala assim pro teu irmão, o milagre de Deus consolida a tua fé. Sabe, a gente vê aqui que esse fato mexeu tanto com a fé das pessoas, que o texto se encerra dessa maneira. Disse assim, que as pessoas que viram o que aconteceu, elas creram nele. Elas creram nele. Outra coisa que a gente vê aqui, nesse texto, é que o que aconteceu, aconteceu para que nós pudéssemos ter fé na ressurreição. Me perguntaram recentemente, quando eu atravessei essa enfermidade de Covid, e eu fiquei 22 dias na UTI e 30 lá no hospital, perguntaram assim, você teve medo da morte? Eu não queria morrer, mas medo da morte eu não tive. Por que eu não tive medo da morte? Esse texto aqui, ele fala com a gente a respeito disso. Esse texto aqui fala de ressurreição. Diga assim, ressurreição. Você crê na tua ressurreição? Você crê? Irmãos, se cremos na ressurreição, cremos também que aqueles que partiram em Cristo, um dia nós nos encontraremos com Ele. Amém? Se cremos na ressurreição, cremos que se por algum motivo Jesus não voltar antes e que a morte nos alcance, chegará um dia que trombetas tocarão e o Senhor virá e nós seremos ressuscitados. Sabe, queridos, crer na ressurreição é algo fundamental da vida cristã, é um dos alicerces da nossa vida cristã. Agora, deixa eu contar uma coisa para você. Você sabia que Jesus não ressuscitou? Espera aí, o pastor não está louco. O pastor não está louco. Jesus não ressuscitou, ele foi ressuscitado. Deus o ressuscitou, para que você pudesse crer que o Deus que ressuscitou o nosso Senhor no sepulcro, um dia também Ele te ressuscitará e você receberá o céu como recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. O Senhor sempre tem o bem para nós. O problema é a nossa compreensão humana. O problema é que às vezes nós queremos uma coisa diferente daquilo que Deus quer. E achamos que a nossa vontade é a melhor. Por mais lógico que isso possa parecer. Uma vez eu citei o exemplo aqui de um parente meu que enfermou e que a enfermidade era para a morte. Mas nós cremos em Deus e apareceram pessoas para orar e a gente colocando a nossa fé e acreditando que apesar de todas as impossibilidades e da sentença de morte anunciada, que Deus iria fazer um milagre. Só que uma pessoa entrou sem saber do quadro, uma pessoa que acho que não fomos nós que chamamos, não sabia nada do quadro, do quadro do enfermo. Essa pessoa entrou, essa pessoa fez uma oração, saiu, procurou a família e disse assim, Deus disse que ele não vai sair dessa enfermidade. Olha só, você está orando para Deus curar, o que você quer ouvir? Você quer ouvir que Deus vai fazer um milagre, sim ou não? Não é esse o nosso coração? Não é assim que a gente coloca? Mas sabe, irmãos, aquela pessoa, ela descreveu coisas da vida do enfermo que somente as pessoas mais íntimas da família sabiam. Para que a gente não tivesse nenhuma dúvida de que Deus estava no controle daquela situação e que Ele estava fazendo melhor. E ele disse assim, olha, no caso dele, que nesse momento entregou o coração a Cristo, melhor é partir com o Senhor. E essa pessoa da minha família partiu com o Senhor. E no dia desta ressurreição aqui anunciada, nós estaremos juntos, louvado seja Deus. Você entende? Irmãos, ler Romanos 8:28, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
É algo fácil da gente ler. A gente gosta de falar essas coisas. A questão é na hora em que nós estamos enxergando uma coisa e Deus está enxergando outra. Nós esperamos que Deus faça uma coisa e Ele faz outra. É a gente continuar acreditando que todas as coisas que Ele fizer vai cooperar para o nosso bem. Muitos pensam assim. Deus não se importa conosco. Aqueles que duvidam até da existência de Deus. Ontem eu estava num ambiente e tinha uma pessoa lá, declarada como ateu. E cada um tem direito de ser aquilo que bem entende. Presta atenção aqui. Presta atenção. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não nos abandonou. Diga, Deus não me abandonou. Queridos, quando uma vez eu ouvi um vídeo, um áudio, não lembro, um pregador, ele disse assim, que ele pegou um táxi, e uma pessoa olhava, o motorista do táxi, viu que ele estava com uma Bíblia na mão e começou a dizer assim, esse Deus aí a quem tu serve, ele não se importa conosco. Aí ele falou assim, por quê? Ele falou assim, ele começou a citar uma lista de tragédias que tinham acontecido, e ele disse assim, se Deus realmente se importasse conosco, essas coisas não estariam acontecendo. A mesma declaração de Gideão, Juízes 6. Ah, Senhor Deus, se o Senhor fosse conosco, essas coisas não estariam acontecendo. A mesma declaração. Você vê que é mais simples do que parece a gente começar a pensar nessas coisas? E esse motorista de táxi, ele começou a dizer assim, não, se Deus se importasse, crianças inocentes não morreriam, se Deus se importasse, pessoas não passariam fome, e começou numa lista de determinadas coisas. Isso me fez lembrar de um outro vídeo que eu assisti, de um rapaz que entrou em uma barbearia, e ele começou a falar de Jesus para o barbeiro, e o barbeiro começou a dizer essas mesmas coisas. Se porventura Deus se importasse conosco, por que tanta maldade no mundo? Por que as pessoas são más, se Deus realmente existe e se Ele se importa com as pessoas? E o rapaz que estava sentado, naquele momento ele não trouxe nenhuma expressão, não falou nada, ele ouviu aquilo, saiu, e quem vê o vídeo dá a impressão de que terminou ali e que o barbeiro venceu aquela posição. A questão é que o rapaz vai, ele volta e diz assim, olha, ele traz com ele um rapazinho, um outro rapaz bem cabeludo, e ele diz assim, olha só, esse rapaz ele é cabeludo porque barbeiro não existe. Aí o barbeiro parou e pensou assim, não, você está doido? Claro que barbeiro existe. Mas então por que ele é cabeludo? O rapaz perguntou. Ele disse assim, ele é cabeludo porque ele não veio até mim. Porque se ele viesse até mim, eu teria cortado o cabelo dele. Presta atenção. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que o mal existe. Não é porque Deus não se importa conosco. O mal existe é porque as pessoas não vão a Deus. As coisas ruins acontecem porque as pessoas não vão a Deus. Porque quando a gente vai a Deus, Deus faz barba, cabelo e bigode, se é que você me entende. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, lutas que enfrentamos podem ser causadas por situações naturais, porque existe depreciação do nosso corpo, existe uma série de situações que são de origem natural, mas também enfrentamos lutas e dificuldades por questões que são espirituais. E a questão é que muitas vezes nós nos esquecemos de ir cortar o cabelo. Ou só vamos cortar o cabelo quando ele começa a cair nas vistas da gente, quando começa a nos incomodar. Estou tentando explicar para você que tem muita gente que não quer saber de Deus, que não quer saber de cortar o cabelo. Ou só vai cortar o cabelo quando está incomodando. E assim tem muita gente que só vai a Deus quando está no sufoco, quando está na dificuldade, quando está no prejuízo, quando o mundo caiu na cabeça, quando a pessoa já está vivendo no olho do furacão. Aí ela lembra que Deus existe. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Meu irmão, quem gosta desse tipo de relacionamento? Você gosta de ser usado? E alguém que só se aproxime de você quando está na pior, vem pedindo para você fazer alguma coisa para poder ajudar. A pessoa não lembrou de você no teu aniversário, não lembrou de você quando você estava precisando de ajuda, não lembrou de, expressar amizade, expressar amor, expressar carinho. Mas quando ela precisa, ela bate na porta e fala, ô amigão, me lembrei de você. Irmãos, muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Se não tomarmos cuidado, nós começamos a nos aproximar de Deus somente quando precisamos de alguma coisa.
Ontem estávamos num congresso e eu vi uma frase que me marcou. Ouvi essa frase. Falou assim: nós começamos a colocar o santo a serviço... começamos a colocar o sagrado a serviço do profano. Irmãos, Deus, Ele não é nosso servo, Ele é nosso Senhor. Sabe, nós conversamos aqui no louvor já algumas vezes, para tomar cuidado, para não ficar colocando músicas em que a exaltação seja do homem. Porque louvar é exaltar a Deus. O louvor serve para adorar ao Senhor. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Aleluias. Aleluias. Sabe, irmãos, então muitas vezes nós nos colocamos nessa condição. Nós distanciamos no nosso relacionamento com Deus. E na hora que precisa fé, não tem. Porque fé é gerada na intimidade. Nós fomos para essa reunião em família ontem. E eu encontrei ali algumas pessoas que eu não via já há um bom tempo. Pessoas da minha família. Tem gente morando longe, morando em outros estados e tudo, nós nos encontramos lá. Mas fizemos questão de estar presente pelo carinho que temos pelos noivos, que os conhecemos, pela família dele em especial, mas também por uma oportunidade de junto estarmos em família, de estarmos juntos. E é interessante que a gente ali naquele momento, até com algumas pessoas que a gente não via há algum tempo, nós começamos a conversar e começamos a rememorar tanta coisa. Aquilo começou a estreitar mais e mais o relacionamento. Sabe, tinha pessoas da minha família que eu já não via há 5, 6 anos. E quando eu os encontrei ali, nós nos encontramos de um jeito e saímos da festa de outro. Nos encontramos meio distantes e saímos da festa mais íntimos uns dos outros. O relacionamento foi sendo consertado, a intimidade começou a aumentar. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Você está entendendo? A tua fé depende do teu relacionamento com Deus, do grau de intimidade que você tem com Deus, porque as lutas vão chegar, e eu não sou profeta do caos, mas a Bíblia mostra, o Senhor disse: no mundo tereis aflições. A Bíblia diz que contra a nossa casa vem ventos, chuva, rios sobem, tem tudo isso, né? Tudo isso acontece, mas se você tiver fé, você vai crer no poder de Deus, guardando a tua casa, guardando a tua vida, guardando a tua família, fazendo coisas extraordinárias na tua vida. Se você crê, se você recebe isso, então glorifique ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Meu irmão, Deus não é responsável por nada que assola a humanidade. Bom, por que a gente olha aqui? Perdão, deixa eu me perdi aqui, só um instantinho. Assim, detalhes da vida da gente. Quando a gente se importa com uma pessoa, a gente sabe os detalhes da vida da pessoa. A gente observa coisas que nem a pessoa sequer percebe que nós estamos observando na vida dela. Essa semana eu fui lembrado que eu estou casado já, vai fazer 4 anos, né? 19, 20, 21, 22. Vai fazer agora, 23. Ih, vai fazer 4 anos já. Isso. Vai fazer 4 anos. Aí eu estava conversando com a minha esposa esses dias, e eu falei assim para ela: um dia eu te vi, nós não estávamos orando para namorar, nós não estávamos namorando, não tinha nada disso. E eu falei assim para ela: um dia eu te vi na igreja, e eu sei, e eu falei para ela com que roupa ela estava vestida. E eu disse para ela com quem ela estava conversando. E eu disse para ela o que nós conversamos. E ela ficou assim: você prestou atenção nisso tudo? Por quê? Porque eu me importo com você, né? Eu já estava, né, me importando cada vez mais, já estava de olho, né? Porque foi por isso que eu observei todas essas coisas, porque eu me importava com ela. Sabe, queridos, uma vez eu pregando aqui, eu falei sobre um texto de Marcos, em que Jesus está pregando para uma multidão de pessoas na praia. E é interessante a gente ver que aquele dia era um dia de sucesso no ministério de Jesus.
Ele começou a pregar e uma multidão parou para poder ver Jesus, para poder ouvir o que ele estava falando. Sabe, ficou pensando na visão de um pregador. Imagina só, a igreja está cheia, a gente vai para casa, o culto termina, a gente vai para casa pensando assim, hoje tudo foi bem. Mas presta atenção, quando a gente termina o culto aqui, eu sempre peço para as pessoas que estão nos visitando, dar um tempinho para a gente poder conversar. Você já percebeu isso? Sempre tem esse minutinho, quando as pessoas dispõem desse minuto, né? E por que eu peço esse minutinho? Eu peço esse minutinho porque, pelo mesmo motivo que eu disse da entrada. Porque às vezes a pessoa está aqui, a pessoa está passando por uma luta, e nós precisamos perceber essa luta que a pessoa está enfrentando. Nós precisamos ter a oportunidade de entrar nessa história e ajudar de alguma maneira. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Sabe, queridos, quando Jesus estava ali naquele dia, um dia de sucesso no ministério dele, tinha uma pessoa próxima ali no meio daquela multidão que estava fracassando. E a Bíblia fala de Pedro, né, tendo uma pesca frustrada. Quando a gente pensa em Pedro não pescando, é algo diferente do pastor Roberto, que tem o gosto de pescar, vai até a praia ali e volta para casa sem peixe. Não é isso, porque a gente abre o freezer e a comida está na geladeira, a comida está no freezer. Quando a gente vê aqui falando a respeito de Pedro não pescando, significa um homem fracassando e indo para casa sem levar comida para a família. E no meio de toda aquela multidão, no meio de todo aquele sucesso, no meio de tudo aquilo parecendo que estava tudo bem, Jesus enxergou a necessidade de Pedro. Aí a gente fica pensando, mas eu sou só mais um na multidão. Meu irmão, para você não é, para Deus você não é mais um, para Deus você é único. Para Deus você é único. Não tem ninguém como você para Deus. A tua história é única diante de Deus. E tudo pode estar indo bem na vida de um monte de gente. As coisas podem estar indo muito bem na tua vida. Algumas coisas podem estar indo muito bem. Mas se houver uma necessidade, o Senhor está prestando atenção na tua vida. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, eu não sei se você já viu, né? As pessoas hoje elas têm uma mania de elogiar os outros colocando tatuagem. Coloca o nome da pessoa tatuado, né? Uma vez eu vi, tem gente que costuma colocar assim, nome do namorado, nome da namorada. Tem gente que troca tanto namorada que um dia vai colocar, parece o nome de um time de futebol, a escalação, né? De tantos nomes que vai colocando. Mas é uma forma de homenagear, né? De dizer assim, você foi importante, é importante para mim e eu me lembro de você. Eu quero que as pessoas saibam que eu tenho alguma ligação com você. Eu não estou pregando a favor de tatuagem, não é isso, tá bom? Eu estou dizendo como muita gente vê, ok? Mas presta atenção. Será que Deus se importa conosco? Há algum tempo atrás, eu precisei fazer um negócio e eu me esqueci. Aí a minha esposa disse assim, caramba, eu fui num consultório médico uma vez, e o médico estava cheio de fitinhas amarradas no braço. Eu falei assim, mas o que isso tem a ver? Aí ele falou assim, porque o médico disse que ele estava com problema de lembrar das coisas. Então ele amarrava uma fitinha, para cada vez que ele precisava fazer alguma coisa, ele olhava para aquela fitinha e ele lembrava o que ele tinha que fazer. E quando ele fazia, ele arrancava a fitinha. Então ia diminuindo o número de fitinha, significa que ele já tinha feito um monte de coisa. Aí eu falei, esse negócio é legal, eu não vou amarrar a fitinha não, porque as pessoas elas vão começar a zombar de mim, dizendo que eu estou colocando umas fitas meio estranhas no braço. Mas o que foi que eu fiz? Eu comecei a escrever o que eu precisava fazer na palma da minha mão. E aí, eu ia andando durante o dia, claro que com o tempo aquilo vai sumindo, mas eu ia andando durante o dia, eu olhava aquilo e falava, ih, falta alguma coisa ainda, está faltando alguma coisa. Quando a gente não quer esquecer, a gente escreve na palma da mão. Sabe o que a Bíblia diz em Isaías 49:16? Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Você está gravado nas palmas da mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de você. Aí você pode estar pensando assim, mas espera aí, pastor, mas Deus, Jesus, dois diferentes. Bom, não vamos falar sobre a Trindade aqui não, tá? Não, eu digo assim, porque a gente pode trazer isso num próximo sermão. Mas olha, eu quero ler com você o que diz aqui o verso 33, que diz assim, chegando onde Lázaro estava sepultado, vendo Jesus o sofrimento e o choro de Maria, a irmã do falecido, e os choros dos judeus que estavam ali para velar o morto, moveu-se muito em espírito, perturbou-se. No verso 35 diz que Jesus chorou,
Em outras palavras, Jesus viu o sofrimento de Marta e Maria e Jesus teve compaixão dele. E como eu te disse, aí você começa a pensar, mas é Deus, é Jesus? Bom, vamos lá. João 10:30, Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Diga assim, Jesus e o Pai são um. Então, ok. Irmãos, presta bem atenção. Quando nós olhamos aqui Jesus sendo tomado de íntima compaixão a respeito da situação de Lázaro, Jesus está fazendo exatamente aquilo que Deus faria no lugar dele. Você entende o que eu estou falando? A mesma reação, porque o Pai e o Filho são um. E aqui a gente vê uma ação sem reserva, sem limite de entrega. Irmãos, quando nós olhamos para a situação daquilo que Deus fez em nosso favor, é para a gente parar e repensar a nossa vida espiritual todos os dias. A Bíblia diz que por amor de nós, por compaixão da nossa situação de pecador, que Deus não poupou sequer o seu Filho, Ele entregou o seu Filho em meu favor e em teu favor. Você sabe o que é entregar o próprio Filho por pessoas que são erradas, pecadoras? Foi o que Deus fez por mim e por você. Irmãos, quando nós olhamos aqui para a Bíblia, nós vemos que Jesus, Ele não se poupou de ir para a cruz em nosso favor. O que Ele tinha de mais precioso, Ele entregou. Jesus não fez assim, olha, peraí que eu vou até ali, eu vou subir na cruz, vou ficar lá 1 hora ou 2, depois eu vou descer e vou continuar a minha vida. Sabe, uma vez eu li que uma coisa preciosa que nós damos para uma pessoa é quando nós dispensamos para ela um pedaço do nosso tempo. Talvez você não tenha se dado conta, põe alguém aqui em cima, por favor. Talvez você não tenha se dado conta que quando você dispensa tempo para uma pessoa, você está dispensando um pedaço da tua vida. Que você poderia estar fazendo outra coisa para você, outra coisa que te trouxesse prazer, mas você está entregando um pedaço da tua vida para poder ouvir alguém, para poder ajudar alguém, para poder dar atenção a alguém, um pedaço da tua vida. Como isso é precioso, a gente dispensar um pedaço da vida da gente em favor de outra pessoa. Nós estamos entregando para aquela pessoa aquilo que temos mais de precioso depois de Deus na vida da gente, que é um pedaço da nossa própria vida. Você está entendendo? Pois eu vou dizer uma coisa para você, Jesus não entregou um pedaço da vida dele, Ele entregou a vida dele por você. Jesus entregou a vida dele por você. Sabe por que Ele fez isso, irmãos? Porque Ele enxergou a nossa condição de pecador, porque em Gênesis 3 Deus enxergou a sentença que estava sobre a humanidade. Sabe por que Ele fez isso? Porque Ele se importou conosco e Deus enviou o Filho dele, e o Filho dele deu o que havia de mais precioso. Deus deu o que havia de mais precioso, e eles fizeram isso porque Jesus se importa com você, porque Deus se importa com você. Amém? Outra prova de que o Senhor se importa conosco e que Ele está interessado em agir para nos abençoar é a questão de a Bíblia nos estimular a orar. Você já parou para pensar a respeito disso? Nós encontramos textos bíblicos que vão nos direcionando a gente buscar cada vez mais o favor de Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Aqui está dizendo, olha, você peça, porque é um Deus interessado em abençoar a tua vida. Sabe o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Eu falei de fé, né? Eu falei que... Tem algum carro grande passando aí. Eu falei de fé, né? Queridos, na espera a fé da gente é provada. Na espera a fé da gente é provada. Você já foi provado na espera? De você estar esperando que Deus fizesse alguma coisa, e você ora, e você ora, e você ora, e aquilo não acontece? Sabe o que a Bíblia diz? Orai sem cessar, permanece, continua orando, vai firme nesse propósito. A Bíblia diz em 1 Pedro que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Sabe por que a Bíblia diz que nós devemos orar? Esperando uma resposta de Deus, porque Ele se importa conosco. Ele tem a disposição de nos ajudar. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Às vezes a gente está desesperado, sem enxergar uma saída para a vida da gente. E aí Ele para a gente, prepara um momento como esse para dizer assim, ei, eu continuo no controle, eu me importo com você, eu me importo com você. Jesus te ama. Jesus te ama.
Vamos orar? Importa o que você fez, Jesus conhece o seu. Eu também. Você caiu tentando acertar, Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Entenda bem, esse é um momento entre você e Deus. É o momento que nós vamos orar, né? E é muito comum a gente dizer assim: vem aqui à frente, nós vamos orar, nós vamos impor a mão sobre você. Está tudo certo, não estou dizendo que isso é errado. Mas hoje eu quero dar a oportunidade para você orar. Eu conheço um pouquinho da vida de cada um aqui, mas eu acho que ninguém conhece tão bem intimamente outra pessoa como a si próprio. Eu acho que você sabe quais são as lutas, as dores, as dificuldades que estão na tua vida. Eu acredito que sim. E aqui a gente viu a história de duas moças, duas mulheres, amarguradas, entristecidas com a dor do luto, né? Perderam o irmão amado, o irmão querido, mas elas enxergaram que elas podiam recorrer a Jesus quando ele estava enfermo e elas assim o fizeram, né? Havia uma situação grave de enfermidade, elas pediram para avisar Jesus, crendo que Jesus faria alguma coisa a respeito daquilo. E mesmo quando Lázaro morreu, quando Jesus chegou diante de Marta, Marta disse assim: Senhor, eu sei que aquilo que o Senhor pedir, Deus o fará. Aí Jesus disse assim: o teu irmão há de ressuscitar. E Marta disse: eu sei que ele há de ressuscitar. Embora Marta estivesse enxergando a ressurreição do último dia, o texto diz isso. E Jesus está falando de uma ressurreição imediata. Sabe, irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo essas mulheres nessas condições, buscando a Jesus e colocando diante dele a dor que elas estavam sentindo, colocando diante dele a necessidade, o desejo de ver o irmão curado primeiro. Então que você possa fazer isso aqui. O que você tem na tua vida que precisa ressuscitar? O que você tem na tua vida que está trazendo sofrimento? Que está doendo em você? Eu tenho coisas na minha vida que doem. Eu falei a respeito da campanha da conquista hoje de manhã, que vamos encerrar agora na próxima quinta-feira. E eu disse assim: algumas pessoas entram numa campanha com esse título, o quebrantamento leva à conquista, e a pessoa está pensando: eu vou sair dessa campanha com um carro, eu vou sair dessa campanha com uma casa. Eu não estou dizendo que é errado a gente esperar que Deus nos abençoe nessa área também. Mas existem conquistas que são muito maiores, mais preciosas. E eu disse de manhã aqui: existem duas pessoas na minha família que me são muito próximas, que eu ainda não os vejo em Cristo. E a minha grande conquista é enxergar essas pessoas um dia dentro de uma igreja, com as mãos levantadas, adorando a Deus, declarando que Jesus é o Senhor e Salvador da vida delas. É a maior conquista que eu quero. Isso é uma dor para mim.
Isso me traz sofrimento. Isso é algo que eu não vi ainda Deus fazer, mas eu creio que Ele fará. Eu creio que chegará o dia em que eu vou declarar: e eu e a minha casa servimos ao Senhor de forma plena, de forma completa. Louvado seja Deus. Irmãos, eu não entrego para o diabo. Eu não entrego. Por mais que ele insista em amarrar a vida de determinadas pessoas, eu creio que o Filho de Deus se levantou para desfazer as obras do diabo. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio em mudança, eu creio em transformação pela ação do Espírito Santo, eu creio em libertação, eu creio. Por que você crê, pastor? Porque a Bíblia diz, é assim que acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, nós precisamos apresentar as nossas causas diante do Senhor. Marta e Maria fizeram isso. Meu irmão está doente, mas eu sei a quem eu vou recorrer. Eu vou recorrer ao meu Senhor, e Ele entrará com providência nessa história. Jesus chegou 4 dias depois, o irmão já estava morto, mas a causa não estava perdida. A tua causa não é uma causa perdida se ela está nas mãos de Deus. Se Deus não disse, eu não vou fazer, continua na posição crendo que o céu está aberto sobre a tua vida, que Deus se importa com você. Amém? Então faz o seguinte, começa a rasgar o teu coração agora diante de Deus e dizer: Senhor, aqui está onde meu coração sangra. Senhor, aqui está essa área da minha vida que já está sepultada, que já está cheirando mal. Mas, Senhor Deus, é o meu desejo a restauração, a ressurreição dessas áreas da minha vida, Senhor. Começa a colocar diante de Deus, crendo no mover espiritual do Senhor sobre essa situação, sobre a tua casa, que o Senhor está agora entrando no teu lar, entrando na vida dessas pessoas que estão insistindo em dizer que não precisam do Senhor. Amém, glória a Deus. Vai orando, vai colocando diante de Deus, vai rasgando o teu coração, dizendo: Senhor, entra nessa causa, Senhor, entra na minha casa, entra na minha família, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Começa a orar agora, começa a levantar o teu clamor aqui nesse lugar. Aleluias. Agora é o momento de apresentar as dores diante do Senhor, os sonhos frustrados diante do Senhor. Comece agora a colocar diante do Senhor as causas que para muita gente pode parecer impossível. Aleluias. Aleluias. Senhor Deus, em nome de Jesus, a tua igreja ora nessa noite. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos com o coração, Senhor Deus, quebrantado, contrito diante de Ti, Senhor. Reconhecendo, ó Pai, que nós, diante de tantas coisas que enfrentamos, não temos força para vencer. Mas, Senhor Deus, a nossa esperança está posta em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nós oramos para que Tu haja, Senhor Deus, com o Teu poder sobre nossas vidas. Que Tu entre, Senhor Deus, na vida dos nossos. Que Tu entre, ó Pai, em causas de enfermidades aqui, enfermidades que se mostram crônicas, Senhor. Ó Deus amado, entra com a cura agora. Ó Senhor Deus, ressuscita a esperança, ressuscita a fé, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Ó Pai, ó Senhor Deus, toma nossas causas nas Tuas mãos, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. 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 Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Deus trouxe você aqui hoje para mexer com a tua fé. Diga assim: Deus tem um propósito de fortalecer a minha fé. Deus trouxe você aqui hoje para renovar as tuas esperanças. Você sabe qual é a diferença de fé e de esperança? Sabe qual é? A diferença de fé e confiança. Deus trouxe você hoje aqui para renovar a sua confiança nele. Fé é a certeza de que Ele pode fazer. Ah, mas pastor, o caso é tão difícil. Lázaro estava morto. Quer caso mais difícil do que esse? Lázaro estava morto. Aí Deus nos reúne e diz assim: ei, eu sou o Senhor da vida. Eu venci a morte. Eu venci a morte. Aleluias. Aleluias. Fé é crer que para Deus nada é impossível. Aí você olha para a tua vida agora e fala: mas tem essa área, tem essa área. Não importa, irmão.
Não importa. Eu tenho uma palavra de Deus para você. É a palavra que Jairo recebeu de Jesus quando estava indo para a casa dele. As más notícias estão aí batendo a porta, os incrédulos dizendo para você: não tem mais jeito, desiste. Olha, para com esse negócio de ficar buscando a Deus nessa história, de ficar buscando Jesus. O fato já está consumado. Sabe qual foi a palavra de Jesus para Lázaro? Não temas. Continua crendo. Crê somente, só isso. Sabe o que é confiança? É você acreditar que Ele pode, quer e vai fazer. Isso é confiar em Deus. É saber que Romanos 8:28 é verdade. Que de fato, todas as coisas que Deus fizer vão cooperar para o teu bem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode glorificar a Deus, exaltar o nome santo do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Você pode sentar. Quero perguntar se há alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus. Só que eu preciso explicar melhor isso, né? Porque eu muito tempo estive enganado nessa questão. Eu pensava, quando eu era alcançado na vida, abordado por alguém que vinha me pregar o Evangelho, eu pensava assim: esse pessoal diz que eu preciso aceitar Jesus, mas eu já tenho Jesus na minha vida. E essa é a impressão que temos, né? Que serve ter Jesus na vida de uma forma superficial, de ser um mero conhecido, de alguém que nós reconhecemos, sim, é o Filho de Deus, mas que está um tanto distante da gente, e a gente só lembra dele em alguns momentos muito específicos. Até o dia que eu pude compreender que Jesus, ele não queria esse tipo de relacionamento comigo. O relacionamento que Jesus queria comigo é de não viver ao meu lado, mas viver em mim, de estar em mim. Não de ter a oportunidade de agir em algumas coisas na minha vida, mas de ser o Senhor da minha vida. Você percebe a diferença? Ter Jesus como Senhor de nossas vidas é dizer assim: agora não sou eu mais quem pilota o carro, agora quem pilota o carro é o Senhor. É confiar que Ele vai conduzir o carro pela melhor estrada, para o caminho certo, livrando-nos dos acidentes, das situações que Ele não quer que aconteça. É isso. É dizer para o Senhor: Senhor, aqui está a chave. O carro é meu, a vida é minha, mas o Senhor é o piloto. Entregar a vida a Jesus é ter a certeza da ressurreição que foi ministrada hoje aqui. É saber que um dia, ainda que a morte chegue, o Senhor nos ressuscitará, nos salvará e para o céu nos levará. Louvado seja Deus. Já parou para analisar aquele texto de Tessalonicenses que fala a respeito do arrebatamento da igreja? Eu uma vez até já te falei isso aqui pregando, que eu era bem novinho no Evangelho e eu fui para a igreja nesse dia e me falaram da volta de Cristo. E aí eu fui para minha casa e estava acontecendo para lá de Cubatão, tem muitas fábricas ali. E eu não sei, estavam acontecendo algumas explosões, o céu estava todo laranja, a gente ouvia de longe as explosões. Eu, novo e muito inexperiente, eu pensei: Jesus está voltando e eu estou desse jeito. Desse jeito que eu digo é olhando para mim mesmo, enxergando tantas falhas, né? E somos assim, né? Eu vi uma definição excelente do que é ser crente, né? Ser crente não é nada além de pessoas pecadoras reconhecendo a sua condição, reunidas em um lugar, dependendo da graça de Deus e prontas para, como pecadoras que são, ajudar outros pecadores a encontrar o Senhor que salva. Isso é algo tremendo. É algo tremendo. E aí eu olhei aquela situação e eu pensei:
Agora eu não sei como vai ser. Fiquei com medo, subi na laje da casa, para vocês terem uma ideia. Apavorado. Aí um dia eu li esse texto de Tessalonicenses, enxerguei que a volta do Senhor Jesus, ela não será algo terrível, ela será algo maravilhoso. Será algo maravilhoso. Será a vitória da igreja. A igreja não vence quando conquista um prédio novo. É bom? É bom. Sair do aluguel é bom. A vitória da igreja não é conquistada aqui com coisas que são materiais. A grande vitória da igreja é o dia de 1 Tessalonicenses capítulo 4, em que as trombetas tocarão, os anjos anunciarão a volta do Senhor, e Ele descerá dos céus, com voz de alaridos e barulhos de trombetas e tudo mais. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois os que estiverem em Cristo com Ele subirão ao céu. Essa é a vitória da igreja. Essa é a vitória do Senhor para você. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Precisamos reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que nós devemos fazer isso publicamente. E eu quero perguntar se há alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus. Faz um sinal assim com a tua mão para a gente poder orar por você. Alguém quer entregar a vida a Jesus ou se reconciliar com Ele? Talvez um dia você tenha se afastado da presença dEle depois de ter iniciado esse relacionamento, mas se afastou e hoje você quer reconciliar a sua vida com o Senhor. Há alguém aqui nessa noite que quer reconciliar a sua vida com o Senhor? Se tem, faz só um sinal assim, a gente quer orar para você. Todos em Cristo? Amém, que Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meu irmão,